Vocês já ouviram falar sobre a Era do Gelo, certo? Automaticamente lembram do desenho, que foi um fenômeno no mundo inteiro. Mas vocês sabiam que, tecnicamente, vivemos numa Era do Gelo? Agora, eu vou explicar isso em 3 partes. O que foi a Era do Gelo? Os animais da época, onde isso se relaciona com a gente. O que foi a Era do Gelo? A Era do Gelo não foi um inverno gigante, que durou anos e depois acabou. Foi um período geológico, uma fase da história da Terra em que as temperaturas caíram tanto que grandes placas de gelo, as geleiras continentais, se espalharam por partes enormes do planeta. Nesse período específico de congelamento e oscilações climáticas, começou há cerca de 2,6 milhões de anos, cruzando toda a época geológica conhecida como Pleistoceno, e teve sua última grande fase de frio encerrada há 11.700 anos. Agora vamos falar sobre os ciclos de frio e calor, glaciações e interglaciais. Os ciclos de frio e calor, glaciações e interglaciais. Durante esse tempo, o clima da Terra não permaneceu estático. O planeta passou por ciclos constantes, divididos em 2 fases principais. As glaciações, que eram os momentos de frio extremo, onde o gelo avançava pelos continentes, e os períodos interglaciais, fases consideravelmente mais quentes, em que as geleiras recuavam. O que a ciência chama formalmente de Era do Gelo é justamente esse conjunto de ciclos. O ponto crítico mais recente desse processo ocorreu há cerca de 20 mil anos, no chamado Último Máximo Glacial, quando os lençóis de gelo atingiram sua espessura e extensão máximas, rebaixando o nível do mar global em mais de 120 metros. Mas se o gelo cobriu grande parte do planeta, será que o Brasil também virou um imenso bloco de gelo? A resposta é não. Apesar do frio extremo, a Terra nunca se transformou em uma bola de neve completa. As grandes geleiras avançaram sobre a América do Norte, o norte da Europa e a Ásia, mas as regiões próximas à linha do Equador, onde fica o Brasil, escaparam do soterramento de gelo. No entanto, o país não ficou ileso. Por aqui, o clima tornou-se mais seco e frio, o que reduziu as florestas tropicais e abriu espaço para a expansão de grandes savanas e campos abertos. Essas novas paisagens serviram de habitat para os animais da época. Ou seja, o Brasil não virou um bloco de gelo, mas passou por uma transformação ambiental profunda que redefiniu sua paisagem por milhares de anos. Se o Brasil não virou gelo, mas sentiu os efeitos do frio e da seca, o que exatamente deu início a tudo isso? A Era do Gelo não teve uma causa única, mas sim uma combinação de fatores astronômicos e terrestres. O principal gatilho são os ciclos de Milankovitch, variações previsíveis na órbita da Terra, na inclinação do seu eixo e no movimento de rotação ao longo de milhares de anos. Essas mudanças alteram a quantidade e a distribuição da luz solar que chega à superfície. Quando a órbita favorecia um menor aquecimento no hemisfério norte, o gelo começava a se acumular e a se expandir. Esse processo era amplificado por outros fatores, como a redução dos gases de efeito estufa na atmosfera, a atividade vulcânica, que lançava partículas bloqueando a luz solar, e até variações na intensidade da própria radiação solar. E se esse frio todo um dia acabou, por que os cientistas insistem em dizer que ainda estamos na Era do Gelo? Depois do último máximo glacial, há cerca de 20 mil anos, a órbita da Terra mudou novamente e o planeta passou por um aquecimento natural gradual. Isso fez com que as grandes geleiras recuassem e o nível do mar subisse mais de 120 metros. No entanto, esse gelo não sumiu por completo. As calotas polares da Groenlândia e da Antártida continuam existindo e permanecem congeladas o ano inteiro. Por isso,
Os cientistas afirmam que, geologicamente, ainda estamos vivendo dentro da mesma era do gelo. A diferença é que a humanidade se desenvolveu nos últimos 11.700 anos, durante um período interglacial quente chamado Holoceno, uma espécie de trégua climática que tornou a vida como conhecemos possível. E não era só o cenário que mudava. A vida ali também era completamente diferente. Que tipo de criaturas vagavam por essas paisagens congeladas e savanas secas? Os gigantes da Era do Gelo. A megafauna e o mundo dos animais extraordinários. Enquanto o gelo avançava e recuava pelos continentes, a Terra era habitada por uma categoria de animais impressionantes, conhecidos como megafauna. Esse termo é utilizado pela ciência para designar o conjunto de mamíferos, aves e répteis de grandes proporções, geralmente com peso corporal superior a 44 quilos, embora muitas espécies da época ultrapassassem facilmente as 2 toneladas. Longe de serem aberrações da natureza, esses animais evoluíram corpos massivos como uma adaptação biológica crucial para sobreviver ao frio rigoroso e para otimizar o processamento de alimentos de baixa qualidade calórica disponíveis nas savanas e estepes. Mas o que explicava tamanho tão descomunal dessas criaturas? A ciência encontrou respostas na própria física do corpo e nas condições do planeta. O segredo do tamanho. Por que eles eram tão grandes? O gigantismo da megafauna obedece a princípios biológicos e ecológicos específicos do clima do Pleistoceno. Em ambientes muito frios, ter um corpo volumoso é uma vantagem evolutiva, descrita pela regra de Bergmann. Animais maiores possuem uma relação menor entre a área da superfície da pele e a sua massa corporal total. Isso significa que um animal gigante perde muito menos calor para o ambiente do que um animal pequeno, retendo a energia térmica necessária para não congelar. Além disso, a vegetação das estepes da Era do Gelo era dura e fibrosa. Para conseguir extrair nutrientes desse tipo de planta, era necessário um sistema digestivo imenso, com estômagos e intestinos pesados, que exigiam uma estrutura óssea e muscular massiva para sustentá-los. Mas não era só na teoria que esse gigantismo se manifestava. No congelado hemisfério norte, ele ganhava formas impressionantes e bem reais. E onde esse gigantismo ficava mais evidente? Nas paisagens congeladas da América do Norte, Europa e Ásia, onde 2 predadores e presas protagonizavam uma das disputas mais emblemáticas da Era do Gelo. O animal mais icônico desse cenário era o mamute lanudo. Coberto por uma densa camada de pelos que chegava a 1 metro de comprimento e uma capa de gordura sob a pele de até 10 centímetros, ele usava suas imensas presas de marfim curvadas para escavar a neve e alcançar a grama seca do solo. Essa combinação de isolamento térmico e ferramentas naturais tornava o mamute perfeitamente adaptado ao frio extremo. Dividindo o mesmo território estava o tigre-dentes de sabre, Smilodon, um predador robusto dotado de caninos superiores que podiam medir até 28 centímetros. Diferente dos felinos modernos, ele tinha uma estrutura física parecida com a de um urso, focada na força bruta para imobilizar presas gigantescas antes de desferir um golpe fatal no pescoço. Sua constituição pesada e músculos poderosos o tornavam um caçador especializado em animais de grande porte, como os próprios mamutes e outros herbívoros da época. Juntos, mamutes e tigres-dentes de sabre representavam o auge da megafauna do hemisfério norte, um equilíbrio entre presas adaptadas ao frio e predadores feitos para abatê-las. Enquanto mamutes e tigres-dentes de sabre reinavam no hemisfério norte, aqui na América do Sul,
e especialmente no Brasil, uma fauna igualmente impressionante, porém muito menos famosa, dominava os campos abertos. Os gigantes invisíveis do Brasil. Preguiças gigantes e tatus do tamanho de carros. O que muitas pessoas não sabem é que o território brasileiro abrigou uma das megafaunas mais ricas e bizarras do planeta. Como o clima no Brasil ficou mais seco e abriu espaço para imensos campos abertos, animais colossais prosperaram na região que hoje compreende o Nordeste, o Sudeste e o Sul do país. O maior destaque era a preguiça gigante, Eremotherium, um monstro herbívoro que media até 6 metros de comprimento e pesava cerca de 5 toneladas. Ao contrário de suas parentes modernas, ela vivia no chão e conseguia se apoiar nas patas traseiras para alcançar as folhas das árvores mais altas. Ao seu lado, pastava o Glyptodonte, um ancestral dos tatus atuais que possuía o tamanho e o peso de um carro popular, protegido por uma carapaça óssea rígida e impenetrável que terminava em uma cauda que, em algumas espécies, exibia espinhos usados como clava. Tamanha grandiosidade, porém, tinha os dias contados. Há cerca de 11.700 anos, coincidindo com o fim da última grande glaciação, a maioria desses gigantes simplesmente sumiu da face da Terra. O desaparecimento dos gigantes. O mistério da extinção. O sumiço da megafauna é alvo de um intenso debate científico que aponta para uma combinação fatal de 2 fatores. O primeiro foi a rápida mudança climática. Com o aquecimento global natural do planeta, as estepes frias e as savanas secas deram lugar a florestas densas, destruindo o habitat e as fontes de alimento desses grandes herbívoros. O segundo fator foi a expansão e o avanço tecnológico dos seres humanos modernos, que se espalharam pelos continentes com armas mais eficientes, caçando essas espécies que já estavam vulneráveis e acelerando o seu caminho definitivo para a extinção. Até aqui, falamos de gelo, de animais colossais e de um planeta que parecia de outro mundo. Mas será que tudo isso realmente ficou no passado? A verdade é que a Era do Gelo não acabou. Ela ainda vive dentro de você, na sua casa e até no seu prato. O que a Era do Gelo tem a ver com você? A Era do Gelo e os animais gigantes criaram a base do mundo onde você vive hoje. Longe de ser apenas uma história do passado, essa herança extrema está gravada diretamente na nossa rotina e se divide em 3 pontos principais: o seu corpo e o seu cachorro. O nosso metabolismo, que acumula gordura com facilidade, nasceu da necessidade biológica de estocar energia para sobreviver ao frio intenso daquela época. Além disso, foi nesse cenário hostil que nossos ancestrais domesticaram os lobos selvagens para ajudar na caça aos grandes mamíferos. Essa parceria de sobrevivência, nascida no gelo, deu origem a todos os cães domésticos que temos em casa hoje. O abacate no seu prato. Frutas com sementes imensas, como o abacate e o pequi, só existem hoje no Brasil por causa da megafauna. Elas evoluíram para que animais colossais, como as preguiças gigantes, engolissem a fruta inteira e espalhassem as sementes pelas fezes. Quando esses gigantes foram extintos, as plantas só sobreviveram porque os humanos gostaram do sabor e passaram a plantá-las manualmente. A lição para o nosso futuro. O fim daquela era provou que mudanças climáticas rápidas destroem ecossistemas e extinguem até as espécies mais dominantes do planeta. Hoje, os cientistas estudam o gelo antigo das calotas polares para entender como a atmosfera reage ao aquecimento global. Olhar para o passado nos ajuda a prever o futuro e mostra que nós somos os sobreviventes da fase mais extrema da Terra. Foi isso. Eu fiz esse vídeo para explicar o que eu tinha aprendido. É isso, muito obrigado.
caso alguém assista isso.